E Moisés levantou-se para ir a Mitzaim, Egito. E ele levou sua esposa e filhos com ele. E ele estava em uma estalagem na estrada. E um mensageiro do Eterno desceu, e buscava oportunidade contra ele. E ele queria matá-lo por conta de seu primogênito. Porque Moisés não havia circuncidado o menino. E havia transgredido o pacto que Yahuá tinha feito com Abraão. Pois Moisés deu ouvidos às palavras que seu sogro tinha falado a ele. Para não circuncidar seu filho primogênito, então, ele não o circuncidou. E Zípora viu o mensageiro de Yahuá, buscando uma ocasião contra Moisés. E ela soube que isto foi devido seu marido não ter circuncidado Gerson, filho dela. E Zípora correu e tomou uma das pedras afiadas que estavam lá. E ela circuncidou seu filho. E livrou seu marido e seu filho das mãos do mensageiro de Yahuá. E Arão, o filho de Arão, o irmão de Moisés, estava em Mitzaim, caminhando na beira do rio naquele dia. E Yahuá lhe apareceu naquele lugar, e ele disse-lhe: Vai agora para Moisés no deserto. E ele foi e encontrou na montanha do Eterno, e ele o beijou. E Arão levantou os olhos. E viu Zípora, a esposa de Moisés e seus filhos. E ele disse a Moisés: Quem são estes contigo? E Moisés lhe disse: Eles são minha esposa e filhos, que o Eterno me deu em Midian. E a coisa entristeceu Arão por conta da mulher e seus filhos. E Arão disse a Moisés: Enviai a mulher e seus filhos, para que eles possam ir até a casa do pai. E Moisés deu ouvidos às palavras de Arão, e assim fez. E Zípora voltou com seus filhos, e eles foram para a casa de Reuel. E permaneceram lá até que chegou o momento quando Yahuá tinha visitado o seu povo, e os trouxe de Mitzaim, da mão de Faraó. E Moisés e Arão foram a Mitzaim, para a comunidade dos filhos de Israel. E eles falaram-lhes todas as palavras de Yahuá, e o povo se alegrou um grande regozijo. E Moisés e Arão levantaram cedo no dia seguinte. E eles foram para a casa de Faraó. E tomaram em suas mãos a vara do Criador. E quando chegaram à porta do rei, 2 jovens leões estavam confinados com instrumentos de ferro, e nenhuma pessoa saiu ou entrou de diante deles, a não ser aqueles a quem o rei ordenou a vir, quando o mágico veio e retirou os leões por seus encantamentos, e isso os trouxe ao rei. E Moisés levantou a vara sobre os leões, e os soltou. E Moisés e Arão entraram na casa do rei. Os leões também vieram com eles com alegria, e seguiram a eles. E regozijou-se como um cão regozija-se com seu mestre quando ele vem do campo. E quando o faraó viu isto, ele ficou espantado com isto. E ele ficou muito apavorado com o relatório, pois seu aspecto era como a aparência dos filhos do Eterno. E Faraó disse a Moisés: O que você exige? E eles responderam-lhe, dizendo: O Altíssimo Yahuá dos Hebreus enviou-nos a ti, a dizer: Liberte o meu povo, para que eles possam me servir. E quando o Faraó ouviu as suas palavras, ele ficou muito apavorado diante deles. E disse-lhes: Ide hoje e voltem para mim amanhã. E fizeram conforme a palavra do rei. E quando eles tinham ido, Faraó mandou chamar a Balaão, o mágico, e Janes e Jambres, seus filhos. E a todos os mágicos e ilusionistas e os conselheiros que pertenciam ao rei. E todos eles vieram e sentaram-se diante do rei. E o rei lhes disse que todas as palavras que Moisés e seu irmão Arão tinham falado com ele. E os magos disseram ao rei: Mas como vieram os homens a ti? Por conta dos leões que estavam confinados no portão. E o rei disse: Porque eles levantaram a sua vara contra os leões e soltaram-nos, e vieram a mim. E os leões também se alegraram com eles como um cão se alegra ao encontro de seu mestre.
E Balaão, filho de Beor, o mago, respondeu ao rei, dizendo: Estes não são nada mais do que mágicos como nós. Agora, pois, chame-os, e deixe-os vir. E nós vamos experimentá-los. E o rei o fez. E de manhã Faraó mandou chamar Moisés e Arão para vir diante do rei. E eles tomaram a vara do Eterno, e foram ao rei, e lhe falou, dizendo: Assim diz o Altíssimo Yahuá dos Hebreus: Liberte meu povo para que me sirva. E o rei lhes disse: Mas quem vai acreditar que vocês são os mensageiros do Eterno? E que vocês venham a mim por sua ordem? Agora, portanto, dê um sinal ou maravilha a este respeito. E depois as palavras que vocês falam se dará crédito. E Arão se apressou e jogou a vara da sua mão diante de Faraó. E diante dos seus servos, e a vara virou uma serpente. E os feiticeiros viram isso. E lançaram cada um a sua vara sobre a terra. E elas se tornaram serpentes. E a serpente de vara de Arão levantou a cabeça e abriu a boca para engolir as varas dos magos. E Balaão o mago respondeu e disse: Essa coisa tem sido desde os tempos antigos, que uma serpente deve engolir o seu companheiro. E que os seres vivos devoram uns aos outros. Agora, pois, restaura a vara como era no início, e também nós, vamos restaurar nossas varas como elas estavam antes, e se a tua vara engolir as nossas varas, então saberemos que o Espírito do Soberano está em ti. E se não, tu és apenas um artífice, como nós mesmos. E Arão se apressou, e estendendo a mão, agarrou a cauda da serpente e tornou-se uma vara na sua mão. E os feiticeiros fizeram o mesmo com as varas deles. E eles pegaram cada homem na cauda de sua serpente, e tornaram-se varas como no início. E quando elas foram restauradas as varas, a vara de Arão tragou as varas deles. E quando o rei viu tal coisa, ele ordenou que o livro de registros que relaciona os reis de Mitzaim fosse trazido, e trouxeram o livro de registros, as crônicas dos reis de Mitzaim, em que todos os ídolos de Mitzaim foram escritos. Pois pensaram encontrar nela o nome Yahuá, mas eles não acharam. E Faraó disse a Moisés e a Arão: Eis que eu não encontrei o nome do seu Deus escrito neste livro. E o seu nome eu não sei. E os homens sábios conselheiros responderam ao rei: Ouvimos dizer que o Deus dos Hebreus é um filho de sábios, filho de antigos reis. E virou-se Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: Não conheço este Yahuá que vocês declararam. E também não enviarei seu povo. E, respondendo, disse ao rei: Yahuá Senhor dos senhores é o seu nome, e ele proclamou o seu nome sobre nós, desde os dias de nossos antepassados, e enviou-nos, dizendo: Vai para Faraó e diz-lhe: Liberte o meu povo para que me sirva. Agora, pois, envie-nos, para que possamos fazer uma viagem de 3 dias no deserto. E possamos sacrificar a ele, pois desde os dias da nossa vinda a Mitzaim, ele não tomou de nossas mãos nem oblação, holocausto ou sacrifício. E se tu não libertá-los, sua ira se acenderá contra ti, e ferirá Mitzaim, quer com a praga ou com a espada. E Faraó disse-lhes: Diga-me agora o seu poder e sua força. E disseram-lhe: Ele criou o céu e a terra, os mares e todos os seus peixes. Ele formou a luz, criou a escuridão, causou chuva sobre a terra e regou-a, e fez a erva e grama brotar. Ele criou o homem e os animais da floresta, os pássaros do ar e os peixes do mar,
e por sua boca eles vivem e morrem. Certamente ele te criou no ventre de tua mãe, e colocou em ti o sopro da vida, e te criou, e te colocou no trono real de Mitzraim, e ele tomará a tua respiração e tua alma de ti, e te retornará à terra de onde foste tirado. E a ira do rei se acendeu em suas palavras, e ele lhes disse: Mas quem entre todos os ídolos das nações pode fazer isso? O meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. E o faraó os tirou de diante dele. E ele ordenou que o trabalho sobre Israel fosse mais grave do que era ontem e antes. E Moisés e Arão saíram da presença do rei. E viram os filhos de Israel em uma condição má. Pois os mestres de tarefa haviam tornado seu trabalho muito pesado. E Moisés voltou a Yahová e disse: Por que tens maltratado teu povo? Porque desde que eu fui falar a Faraó, o que tu me enviaste a dizer? Ele tem muito maltratado os filhos de Israel. E Yahová disse a Moisés: Eis que tu irás ver que com uma mão estendida e pragas pesadas, Faraó irá libertar os filhos de Israel da sua terra. E Moisés e Arão habitaram entre seus irmãos, os filhos de Israel em Mitzraim. E quanto aos filhos de Israel os Mitzrim, egípcios, amarguraram suas vidas, com o trabalho pesado que lhes foram impostos. E no final de 2 anos, novamente Yahová enviou Moisés a Faraó para libertar os filhos de Israel, e enviá-los para fora da terra de Mitzraim. E Moisés foi e chegou à casa de Faraó, e ele falou-lhe as palavras de Yahová, que o tinha enviado. Mas Faraó não quis ouvir a voz de Yahová. E o Altíssimo despertou seu poder em Mitzraim, Egito, contra Faraó e seus súditos. E feriu o Altíssimo a Faraó e seu povo com pragas muito grandes e doloridas. E Yahová pela mão de Arão tornou todas as águas de Mitzraim em sangue, com todos os seus córregos e rios. E, quando um Mitzri, egípcio, veio para beber e tirar água, ele olhou em seu jarro, e eis que toda a água foi transformada em sangue, e quando ele chegou a beber do seu copo da água no copo se tornou em sangue. E quando uma mulher amassou sua massa, e cozinhou sua comida, sua aparência virou-se para o de sangue. E Yahová enviou novamente, e fez que todas as suas águas trouxessem sapos e rãs, e todos os sapos vieram para as casas dos Mitzrim, egípcios. E quando os Mitzrim, egípcios, bebiam, suas barrigas ficavam cheias de sapos, e dançavam em suas barrigas como dançam quando no rio. E toda a água potável e sua água de cozimento virou-se para rãs, também quando estavam em suas camas, o Soá produzia rãs. Não obstante tudo, essa ira do Senhor não se foi deles. E sua mão estava a se estender contra todos os Mitzrim, egípcios, para os ferir com toda a praga pesada. E ele enviou e feriu o seu pó em piolhos, e os piolhos em Mitzraim tornaram-se na altura de 2 côvados sobre a terra. Os piolhos também foram muito numerosos, na carne de homens e animais. Em todos os habitantes de Mitzraim, também sobre o rei e a rainha. E Yahová enviou os piolhos, e Mitzraim sobrecarregou-se muito devido aos piolhos. Não obstante isso, a ira de Yahová não se afastou. E sua mão ainda estava estendida sobre Mitzraim. E Yahová enviou todos os tipos de animais do campo para Mitzraim. E eles vieram e destruíram todo Mitzraim, homem e besta, e árvores, e todas as coisas que estavam em Mitzraim. E Yahová enviou serpentes abrasadoras, escorpiões, ratos, doninhas, sapos,
juntamente com outros rastejando no pó. Moscas, vespas, pulgas, insetos e mosquitos, cada um enxame de acordo com seu tipo. E todos os répteis e os animais de asas conforme a sua espécie chegaram a Mitzraim, entristeceram os Mitzrim, egípcios, excessivamente. E as pulgas e moscas vieram nos olhos e ouvidos dos Mitzrim, egípcios. E as vespas vieram sobre eles e as expulsaram dali. E removeram-se em suas salas interiores, e elas os perseguiram. E quando os Mitzrim, egípcios, esconderam-se por conta do enxame de insetos, eles trancaram suas portas depois deles, e soberano Senhor ordenou a Sulanute que estava no mar a subir e ir para Mitzraim. Um monstro no mar ordenado pelo Eterno, para subir e entrar no Egito, com braços de 10 côvados de comprimento, não se sabe se é uma criatura mítica ou uma hoste. E ela tinha braços longos, de 10 côvados de comprimento do côvado de um homem. E ela foi em cima dos telhados e descobriu o telhado e piso e cortou-os. E estendeu o braço para dentro da casa e retirou a trava e o pino. E abriu as casas de Mitzraim. Depois veio o enxame de insetos, para as casas de Mitzraim. E o enxame de insetos destruiu os Mitzrim. E isto pesou sobre eles extremamente. Não obstante essa ira de Yahuá não se afastou dos Mitzrim. E sua mão ainda estendeu-se contra eles. E o Santo Senhor enviou a peste, e a peste invadiu Mitzraim, nos cavalos e jumentos, nos camelos, nos bois, ovelhas e no homem. E quando os Mitzrim se levantaram cedo na manhã, para tomar o seu gado para o pasto, encontravam todo o seu gado morto. E ali permaneceu do gado dos Mitzrim apenas 1 em 10, e do gado pertencente a Israel em Gósen, não morreu nenhum. E o Eterno enviou uma inflamação ardente na carne dos Mitzrim, que estourou suas peles, e tornou-se uma coceira intensa em todos os Mitzrim, a partir das solas dos seus pés, para o topo de suas cabeças. E muitas fervuras estavam em sua carne, que separou sua carne, tornando-a podre e fétida. Não obstante essa ira de Yahuá não se afastou, e sua mão ainda estava estendida sobre todo Mitzraim. E Yahuá enviou uma chuva muito pesada, a qual feriu as suas vinhas e quebrou suas árvores de fruto, e as enxugou até que elas caíram em cima deles. Também toda a erva verde tornou-se seca e pereceram, pois um fogo desceu no meio da mistura de granizo, portanto, o granizo e o fogo consumiram todas as coisas. Também os homens e os animais que foram encontrados no exterior, pereceram das chamas de fogo e do granizo, e todos os jovens leões ficaram esgotados. E Yahuá enviou inúmeros gafanhotos a Mitzraim, o Chazel, Salom, Chagol e Chagole. Gafanhotos cada um de sua espécie, que devoravam tudo o que o granizo tinha deixado. Então os Mitzrim ficaram alegres com os gafanhotos, embora os bichos consumissem o produto do campo, os Mitzrim pegaram gafanhotos em abundância e os salgaram para alimento. E Yahuá trouxe um vento forte do mar, que tirou todos os gafanhotos, mesmo aqueles que foram salgados, e os lançou no Mar Vermelho. Nenhum gafanhoto permaneceu dentro das fronteiras de Mitzraim. E Deus enviou trevas sobre Mitzraim, que toda a terra do Egito, e tornou-se escura por 3 dias, de modo que um homem não podia ver a mão dele quando ele levava à boca. Naquela época morreram muitos do povo de Israel que haviam se rebelado contra Yahuá e que não deram ouvidos a Moisés e a Arão, e não acreditavam que o Altíssimo lhes tinha enviado. E disseram: Nós não vamos sair de Mitzraim, para que não pereçamos de fome em um desolado deserto, e não quiseram ouvir a voz de Moisés. E Yahuá os flagelou com 3 dias de escuridão. E os israelitas os enterraram naqueles dias, sem os Mitzrim saberem deles ou regozijarem-se sobre eles. E a escuridão era muito grande em Mitzraim por 3 dias.
E qualquer pessoa que foi a pé quando a escuridão veio permaneceu de pé em seu lugar. E aquele que estava sentado permaneceu sentado. E aquele que estava deitado continuou deitado no mesmo estado, e o que estava andando permaneceu sentado no chão no mesmo local. E essa coisa aconteceu com todos os Mitzrim, até que a escuridão havia terminado. E quando os dias de escuridão passaram, Yahuá enviou Moisés e Arão aos filhos de Israel, dizendo: Comemore sua festa e façam a sua passagem, pois eis que eu entrarei no meio da noite entre todos os Mitzrim, e ferirei todos os seus primogênitos, desde o primeiro nascido de um homem até o primogênito de um animal, e quando eu vir a sua passagem, vou passar por cima de vocês. E os filhos de Israel fizeram tudo conforme o que Yahuá tinha ordenado a Moisés e a Arão, assim fizeram naquela noite. E sucedeu que, no meio da noite, Yahuá saiu no meio de Mitzraim, e feriu todos os primogênitos dos Mitzrim, desde o primogênito do homem ao primeiro nascido de animal. E Faraó levantou-se à noite, ele todos os seus servos e todos os Mitzrim, e havia um grande clamor em todo Mitzraim naquela noite, pois não havia uma casa em que não houvesse um cadáver. Também a semelhança dos primogênitos de Mitzraim, foram esculpidas nas paredes de suas casas, foram destruídas e caíram no chão. Mesmo os ossos de seus primogênitos que tinham morrido antes disto, e quem haviam enterrado em suas casas, foram pegos até pelos cães de Mitzraim nesta noite, e arrastou diante dos Mitzrim e lançados diante deles. E todos os Mitzrim viram este mal que tinha de repente, vindo sobre eles. E todos os Mitzrim clamavam com grande voz. E todas as famílias de Mitzraim choraram aquela noite, cada homem por seu filho e cada homem por sua filha, sendo o primogênito, e o tumulto de Mitzraim foi ouvido à distância naquela noite. E Batia, a filha de Faraó, saiu com o rei nessa noite, para procurar Moisés e Arão em suas casas, e ela os encontrou em suas casas, comendo, bebendo e regozijando-se com todo Israel. E Batia disse a Moisés: Esta é a recompensa pelo bem que eu fiz a ti, te criando, e fizeste este mal contra mim e a casa de meu pai? E Moisés disse-lhe: Certamente 10 pragas Yahuá trouxe sobre Mitzraim. Algo atingiu-a-te de alguma delas? Alguma delas lhe afetou? E ela disse: Não. E Moisés lhe disse: Embora tu sejas a primeira nascida de tua mãe, tu não morrerás. E nenhum mal deve chegar a ti, no meio de Mitzraim. E ela disse: Que vantagem há para mim, quando eu vejo o rei, meu irmão, e todos os sua casa e súditos neste mal, cujo primeiro nascido pereça com todos os primogênitos de Mitzraim. E Moisés disse-lhe: Certamente teu irmão e sua família, e os súditos e as famílias de Mitzraim, não quiseram dar ouvidos às palavras de Yahuá, por isso todo esse mal veio sobre eles. E Faraó, rei de Mitzraim, Egito, se aproximou de Moisés e Arão, e alguns dos filhos de Israel que estavam com eles naquele lugar, e suplicou a eles, dizendo: Levanta-te e tirai vossos irmãos, todos os filhos de Israel que estão na terra, com suas ovelhas e bois, e todos os que lhes pertencem, eles devem deixar nada para trás. Apenas peça por mim a Yahuá teu Senhor. E Moisés disse a Faraó: Eis que tu és de tua mãe, primogênito, mas não tema, pois tu não morrerás. Pois Yahuá ordenou que tu has de viver, a fim de te mostrar seu grande poder e seu forte braço estendido. E Faraó ordenou aos filhos de Israel a serem mandados embora, e todos os Mitzrim se fortaleceram a os deixarem ir, porque diziam: Estamos todos morrendo. E todos os Mitzrim mandaram os israelitas partirem, com grandes riquezas, ovelhas, bois e coisas preciosas, de acordo com o juramento de Yahuá, entre ele e o nosso pai Abraão. E os filhos de Israel se atrasaram saindo de noite, e quando os Mitzrim chegaram a eles, para mandá-los sair, os hebreus disseram-lhes: Será que somos ladrões, para que devemos sair à noite?
E os filhos de Israel pediram dos Mitzrim, vasos de prata, e vasos de ouro, e vestuário. E os filhos de Israel despojaram os Mitzrim. E Moisés apressou-se e levantou-se e foi para o rio de Mitzaim, e fizeram subir a partir de dali caixão de José e levou-o com ele. Os filhos de Israel também trouxeram à tona, cada um o caixão de seu pai com eles, e cada homem um caixão de sua tribo.